Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria e muita honra estar aqui anunciando a mensagem que o Senhor tem para nós. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 15. O Senhor tem algo muito forte a falar ao nosso coração nessa noite. Estamos no 8º dia, e o 8º dia simboliza o mês de agosto. É isso ou estou errado? Amém? Mês de agosto. E o Senhor, Ele vai adiantar aqui, como foi dito ontem, né? Ele vai adiantar o que você vai vivenciar até o mês de agosto, ou especificamente no mês de agosto. Lucas capítulo 15, eu quero ler somente um versículo de número 6. Lucas 15, versículo 6. Amém? Diz assim: e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Você pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. O tema da mensagem, eu não tive a oportunidade de fazer grandes estudos, grandes esboços, mas tem algo guardado aqui que o Senhor colocou no meu coração para dizer hoje. O tema da mensagem é Synkairó. Synkairó. Mas que palavra é essa? É uma palavra grega que significa alegrai-vos. Alegrai-vos é o tema da mensagem de hoje. Synkairó. E o que significa isso? Não tem nada de tão misterioso, mas é se alegrar com o outro, felicitar, congratular. O irmão Milton, eu estava aqui no começo pedindo ao Senhor, confirma no meu coração se essa palavra aqui for para trazer. E aí o Milton, ele na palavra introdutória, ele pediu para você olhar para o lado, olhar para o seu irmão e dizer algo. Eu só lembro no final, se compartilhar com você, comigo, se alegrar comigo. Foi isso, mais ou menos isso, né? E ele começou a repetir: se alegre junto com seu irmão, esse é o ano. E isso bateu muito de frente com a palavra. E eu fiquei ali sorrindo no banco. Eu falei: meu Deus, Deus é incrível, é demais. Alegrai-vos. No versículo 6, nós lemos que há uma passagem sobre a ovelha perdida. Mas por que o Senhor estava dizendo essa parábola? O Senhor estava ali com todos os pecadores reunidos. No capítulo anterior vai dizer que milhares de pessoas seguiam a Cristo. Cristo já estava sendo conhecido por realizar muitos milagres, por causa da sua mensagem. E no capítulo 15, no versículo 1, vai dizer que todos os pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Todos os pecadores. E eu olhei para esse versículo, eu achei isso sensacional. Coloquem para mim o versículo 1, capítulo 15. Na minha versão pode estar um pouco diferente. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então imagina todos os pecadores reunidos, sentados ali para ouvir Jesus falando. Então a mensagem que Jesus falava, ela era atrativa para todos os pecadores. A mensagem atraía os pecadores. Os pecadores sentavam e ouviam a mensagem. Mas a palavra não atraía quem? A palavra incomodava qual tipo de pessoa? Os religiosos, os fariseus, os que se diziam santos da época. No versículo 2 vai dizer que os fariseus e os mestres da lei murmuravam e censuravam Jesus, dizendo: este
Vou ler aqui para a gente acompanhar junto. Este recebe pecadores e come com eles. Próximo versículo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Então os fariseus, os mestres da lei, começaram a dizer: ei, esse aqui está se juntando com os pecadores. Eles não gostavam da mensagem de Cristo, eles se incomodavam muito. E aí uma coisa que chama a atenção, que o Senhor quer chamar a atenção para nós hoje, para o nosso coração, é que a mensagem, ela, se ao ponto de você, quando você estiver falando a mensagem de Cristo, levando o Evangelho, isso é muito forte, preste atenção nisso. Se os religiosos começarem a gostar da mensagem que você está pregando, do Evangelho que você está anunciando, se os falsos mestres começarem a gostar, é porque algo está errado. O verdadeiro Evangelho sempre vai incomodar os falsos mestres. A verdadeira palavra sempre vai incomodar os religiosos. Porque o Senhor disse assim, ó, religião pura e imaculada é você prestar socorro aos órfãos, às viúvas e se afastar de toda a corrupção do mundo. Essa é a pura religião. Mas eles só eram focados nas leis, em cumprir as leis. E se a gente olhar, a gente vai ver nos evangelhos Jesus dizendo: ei, vocês podem até fazer o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa, mas as suas atitudes são completamente erradas. Eles colocavam um jugo pesado sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam nada. Era um sepulcro caiado, era oco, não tinha nada por dentro, só a aparência exterior. E a palavra que Jesus pregava no capítulo anterior era: ei, negue-se a si mesmo, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Jesus não era carinho no seu ego, não te dava felicidades, não, era raiz. Ela te exortava, ela falava para você negar a si mesmo. E aí, os pecadores, eles se sentiam atraídos por essa mensagem. Você não tem que mudar a mensagem, o evangelho. Você não tem que criar um evangelho novo, uma mensagem nova para atrair aqueles que estão lá fora. Não, porque a mensagem por si só ela já é atrativa. Se nós cristãos vivêssemos 100% como cristãos mesmo, se priorizássemos o nosso testemunho, se realmente fôssemos sal e luz, se guardássemos as orientações e a palavra do Senhor, nossa, eles olhariam para nós e eles se sentiriam atraídos pela graça, pelo brilho. Eles se sentiriam atraídos pela presença de Jesus e não precisaria a gente enfeitar o pavão, como diz. Não precisaria a gente colocar pisca-pisca na palavra, letreiros, olha, vem aqui, aceite ao Senhor Salvador. Não, a palavra ela já é atrativa, ela atrai. É um amor tremendo que foi derramado naquela cruz. Não existe outra atitude de amor a não ser aquela. Isso atrai a todas as pessoas, mas aquilo que repulsa é quem nós somos. Muitas das vezes as pessoas elas saem da igreja, ou elas nem entram na igreja, nem professam a mesma fé, porque olham para a gente e não encontram Jesus. Mas eu sei que aqui tem pessoas que largaram tudo, estão aqui sentados para ouvir a voz do Mestre, assim como todos aqueles que estavam aqui ouvindo. E se você está aqui sentado, você escolheu a boa parte. Amém? Continuando. E aí no versículo 2, eles falam assim, olha, eles se misturam com as pessoas desqualificadas. Romanos, se não me engano, no capítulo 3, diz que todas as pessoas estão destituídas. Todas as pessoas são pecadores, miseráveis, todos têm erros, todos têm falhas, estão afastados da glória de Deus.
Sem Jesus nós não somos nada, nós somos miseráveis. Ninguém aqui que se acha injusto por si próprio. Nós somos justificados pela cruz. Nós só somos alguma coisa, nós só somos santificados através de Jesus e por Jesus. Mas eles se achavam justos, eles se achavam santos, eles se achavam mestres, dono da lei. E aí, a parábola vai dizer: ei, o Senhor se alegra mais por uma ovelha que precisa de arrependimento do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Versículo 7. O Senhor tem mais alegria no pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Eles se achavam tão justos que eles não achavam mais que não precisariam se arrepender mais por nada. Não precisavam mais de Cristo, de Jesus. Para quê? Para que Cristo? Não preciso me arrepender por nada. Eu sou santo, eu sou justo. Mas o Senhor, Ele tem alegria naquele que se arrepende. O pastor aqui, antes de eu pegar o microfone, ele falou: ei, é necessário se arrepender. Continuando, mas a parábola, a mensagem não é essa, o centro da mensagem. O centro da mensagem é que os fariseus, eles não estavam se alegrando com os pecadores, porque o certo era: ei, nossa, que legal, eu estou muito feliz porque os pecadores estão ouvindo a mensagem de Cristo, eles estão se convertendo à palavra. Eles deviam estar felizes porque mais pessoas estavam se rendendo ao Evangelho. Mas não, eles não se alegraram. E o Senhor Jesus, Ele vai achar tão importante trazer essa mensagem sobre se alegrar com o outro, que Ele vai falar ao longo do capítulo 15 inteiro sobre isso. E Ele vai começar ainda falando no começo do capítulo 16 ainda sobre isso. E Ele vai falar 3 parábolas sobre isso. Será que isso não é importante? A gente pode ver que nessa parábola da ovelha perdida Ele falou, no versículo 6, alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. E no versículo 9, que vai dizer sobre a parábola da dracma perdida, a mulher que estava em casa e ela perdeu a sua dracma. O que era a dracma? É uma moeda que tinha grande valor de um salário de um dia inteiro trabalhado, era muito dinheiro, e ela perdeu aquela dracma, e aquilo era muito importante na tradição judaica, sendo que as casas, o chão da casa era totalmente de barro, então dificultava você achar alguma coisa ali, e tinha poeira. E aí ela trouxe luz àquele ambiente, procurou diligentemente, se esforçou. O que o pastor tem muito falado, é preciso esforço. Ela se esforçou em buscar, em limpar, em procurar a dracma perdida, se esforçou até que ela encontrou. E aí se encontra aqui no versículo 9, e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos comigo. Sim, Cairó, alegrai-vos, porque agora achei a minha dracma perdida. E aí no versículo 10 ele diz, eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E em todo momento, nessas 2 parábolas ele fala, ei, alegrai-vos comigo, sendo que a próxima parábola é do filho pródigo, o filho perdido, e ele vai dar um exemplo contrário, ele vai dar um exemplo de um filho de uma pessoa que não se alegrou com o outro. O filho mais velho estava em casa, e quando o filho mais novo retornou, encontrou o pai falou, ei, separa, corta o melhor gado, pega a roupa, põe um anel, a melhor roupa nele, vamos fazer uma festa, porque vamos nos alegrar, porque o meu filho que estava perdido agora retornou, está conosco. E aí o filho mais velho, ele não participa da festa, ele fica lá emburrecido. Por que meu pai fez isso? Ele desprezou toda a herança, desprezou toda a nossa família, foi embora, gastou seus bens, e agora voltou e quer tudo do bom do melhor.
E o Senhor estava dando um exemplo de uma pessoa que não se alegrou. E nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que nos alegrar com a conquista dos outros. E eu quero dizer para você nessa noite, e aí eu começo o que Deus tem para falar para nós essa noite. Até agosto, ou de repente no mês de agosto, Deus ele vai te ensinar a se alegrar com os outros. E Deus ele vai proporcionar a você a reunir outras pessoas para se alegrarem contigo. Mas só que esse processo de Deus preparar você para se alegrar com a dor do outro, ele é precisa de um pouquinho de sacrifício nosso. Por quê? Porque para nos alegrarmos com o outro, nós precisamos ter uma palavra curtinha, que significa que é empatia. O que significa empatia? Sentir a dor do outro. O Senhor ele vai te ensinar a sentir a dor do outro. Ele vai me ensinar a sentir a dor do outro. Porque quando nós sentimos a dor do outro, nós nos alegramos bem mais facilmente, não é verdade? Eu lembro, toda vez agora quando eu vejo um reboque, eu olho assim, eu falo, cara, eu sinto a sua dor, cara. Eu fico com Isa assim, ó, Isa, eu sinto a dor daquele cara ali. Por quê? Eu nunca tinha andado de reboque. O meu carro, graças a Deus, nunca tinha dado ruim na minha, deixado na mão. Mas eu experienciei, mês passado, uma experiência trágica, horrível. O meu carro me deixou na mão, na rua. E aí eu comprei bateria nova, tentei de tudo no meio da rua, nada. Tinha que chamar o reboque. Aí o reboque veio. Aí eu tive aquela angústia, o carro subindo no reboque, meu Deus. Aí subi no caminhão. Eu falei com o rapaz, eu falei, olha, nunca tinha andado de reboque na minha vida. Aí tinha muitos anos que também não andava de caminhão. Pô, maneiro a visão daqui, né, e tal. E aí, desde então, desde aquele dia, quando eu vejo um reboque na rua, o carona lá, o motorista do carro sentado no carona, tristinho, eu passo o reboque olhando assim, ó, nossa, caraca, eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei a dor que você está sentindo. E eu falo isso e Isa, toda vez fala assim, Breno, toda vez agora que você olhar um reboque, você vai falar isso, Breno? Porque realmente eu senti na pele a dor que ele estava sentindo. E eu me compadeço com ele mesmo não o conhecendo. Mas porque eu passei essa situação, eu falo, nossa, você está sentindo uma grande dor agora. Então Deus ele vai, pega isso agora. Deus ele vai te dar a oportunidade de sofrer coisas na sua vida, de passar por coisas, para você sentir a dor do outro amanhã. Porque amanhã você vai aprender a se alegrar com o outro. Porque é agradável a Deus quando nós nos alegramos com o outro. Então talvez você está se passando por algumas coisas na sua vida, por alguns agravos, que você não sabe o porquê, mas que é para você talvez sentir a dor do seu irmão, sentir o que ele está passando, e você chorar com ele, você orar com ele, você emprestar o seu ombro com ele, consolá-lo. E de repente, você até não tem dificuldade em se alegrar com seu irmão, mas saiba que as provações, elas proporcionam isso, de você se alegrar com os outros. E a outra coisa é que, continuando, nós nos alegramos quando a gente conhece a outra pessoa, nem que seja um pouquinho. A gente se alegra com facilidade, com maior facilidade. Por exemplo, eu fui em Santo Antônio de Pádua, divisa com Minas Gerais, no começo desse ano. E eu fui no aniversário. Só que eu não conhecia ninguém desse aniversário. Não conhecia ninguém dessa festa. Eu não conhecia nem a aniversariante. Eu fui de companhia, eu e a Isa. E quando você vai no aniversário, que você não conhece ninguém, nem a aniversariante fala contigo, você fala com ela, cumprimenta. Tu não dá parabéns porque tu nem sabia quem era aniversariante. Tu passa a saber depois. Quando tu vai no aniversário desse, você fica como um peixe fora d'água. Você fica assim, ó. Você fica olhando por nada, fica lá na mesa. Tu não faz quase nada. Tu fica sentindo um morto vivo.
E eu fiquei lá com Isa, eu fiquei sentado. Eu falei, meu Deus, é difícil você ter alguma coisa para você se alegrar com o outro, se alegrar com as pessoas, dividir coisas com as pessoas. É muito complicado. Mas o que eu quero te dizer é que existe um Deus que Ele te conhece. Existe um Deus que Ele se alegra muito contigo. Em todas as suas conquistas, Ele está junto contigo. Mas eu quero te dizer também que em todas as suas dores, Ele também está contigo. Ele é um Deus que sofre junto com você. A gente pode olhar Jesus na cruz. Jesus foi o ápice do sofrimento ali de Deus. Jesus crucificado. E quando o Espírito, Ele entrega o seu Espírito, quando Ele já fecha seus olhos, acontece um grande tremor nos céus. Uma grande chuva, um grande terremoto acontece. Porque era ali Deus sentindo a dor de perder o seu único filho. O seu filho que Ele deu, Ele entregou o seu filho por toda a humanidade. O maior ato de amor, de justiça e também de injustiça já cometido. E ali Deus ele sofre junto com toda a humanidade. E não é diferente com cada dor que nós passamos. Com cada provação, Ele sofre junto conosco, mas Ele está presente conosco. Você não está sozinho. Ele te conhece, Ele sabe de todos os cabelos que você tem na sua cabeça. O Milton também trouxe essa palavra aqui, esses salmos. Salmo 139. Ainda que você vá nas profundezas, ainda que você vá no mais altos céus, não há esconderijo. Ele te conhece, Ele te vê, Ele te enxerga onde você for. Ele sabe de todas as palavras que estão na sua cabeça, antes que cheguem na sua cabeça, antes que cheguem nos seus lábios. Ele sabe tudo que tu pensa, tudo que você fala, tudo que você passa. Ele te conhece. Por isso Ele se alegra muito com você, muito. E Ele quer que você ame as pessoas com o mesmo amor que você recebe. Ele quer que você também conheça quem está do seu lado, sentado agora. Ele quer que você conheça mais um pouquinho dessa pessoa, para você se alegrar junto com ela também. Mas o que nos faz conhecidos, Breno? O que nos faz conhecido é Jesus. O que nos une é o sangue de Jesus. Não existe O negativo, não existe O positivo, não existe A. É melhor do que transfusão de sangue. O sangue de Jesus é compatível com todos. Todos. Não existe pessoas desqualificadas. Não existe pessoas que não são merecedoras. Não existe pessoas que são pobres, que são inúteis, que são miseráveis. Não existe pessoas que não possam receber o sangue de Cristo. Todos nós somos ligados por Jesus. Todos nós somos irmãos da mesma família. E isso faz com que tenhamos comunhão. A comunhão é uma palavrinha que somente nós cristãos podemos dizer. Você sabia disso? Porque koinonia no grego é uma comunhão entre pessoas que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Então comunhão somente eu e você nós podemos ter, que estamos aqui. Quem está lá fora não pode ter essa comunhão, porque não há nada que os ligue, mas nós estamos no mesmo corpo, nós estamos ligados por Cristo Jesus. Então nós estamos em comunhão, e nessa comunhão é necessário nós sentirmos a dor do outro, porque quando a sua mão está com machucado, você sente dor, não sente? Quando o seu pé está ferido, tu sente dor, não sente? E aí o corpo todo, eu já até ministrei isso aqui uma vez, o corpo todo ele vai parar para tratar a dor, não vai? Ou você vai continuar andando com o pé sangrando? Você vai continuar andando com a sua cabeça rachada? Quando algo está fora do lugar, quando algo está sentindo dor, está sangrando, o corpo ele para tratar aquilo. Então é necessário que nós, que somos parte do mesmo corpo, possamos parar e sentir a dor do outro. Eu me alegrei muito quando nosso irmão Cláudio, ele olhou para a Isa, eu não vou nem citar detalhes, mas ele sentiu a dor da Isa, ele profetizou algo sobre a vida dela. E nós temos que ser assim, nós temos que
sentir a dor do outro, perceber o que o outro está passando, olhar nos olhos do outro e declarar vitória, declarar vida sobre ele. E não somente dos que estão aqui na igreja, mas dos que estão lá fora, porque eles também são dignos de receber a mensagem de Cristo. Todos. A gente vê aqui que todos os pecadores, isso é incrível, gente, todos os pecadores se reuniam nos pés de Jesus. Eles amavam ouvir a mensagem de Cristo, e a mensagem de Cristo era confrontante. E como que eles poderiam amar ouvir Cristo? Como? Porque Cristo, ele era exemplo em tudo que ele falava. Ele era exemplo, tudo que ele falava, ele mostrava que era possível fazer. Na sua simplicidade, na sua humildade, ele conquistava os corações. E aí, nessas 3 parábolas, vai mostrar que nós devemos nos alegrar com o nosso irmão. Eu já quero fechar a palavra, fechar a Bíblia. Eu quero chamar a atenção para uma última coisa. Nós vamos ter a ceia do Senhor aqui nesse momento. E o Senhor, ele estava no caminho de Emaús com 2 discípulos. E os discípulos abrigaram Jesus em casa. Jesus fez com que ia sair. E os discípulos falaram: não, dorme aqui conosco. Jesus foi e passou a noite com eles. E Jesus foi e partiu o pão. Isso é tremendo. Jesus partiu o pão e compartilhou o pão com eles. E eles se alimentaram. E aí, amanheceu o dia, Jesus foi embora. Quando Jesus foi embora, eles se atentaram. Eles logo pensaram: nossa, ele não é o Cristo, porque nós reconhecemos pelo jeito dele partir o pão. Ninguém parte o pão como ele. Eles conheciam Jesus, conheciam o jeito de Jesus partir o pão, se assentar à mesa. Eu não sei o que Jesus fazia. Eu não sei se ele se sentava com a perna dobrada de um jeito, se ele botava uma toalhinha. Eu não sei se ele partia o pão com o dedinho, o mindinho levantado. Eu não sei qual era o jeito. Eu sei que eu queria ter o prazer de ver Jesus partindo o pão. Mas eles olharam e: nossa, é Jesus, porque eu conheço o partir do pão. E mais do que o jeito de Jesus partir o pão, era porque ele se assentava à mesa com todos. Ele era reconhecido em partir o pão porque ele não fazia discriminação de pessoas. Todos se assentavam à mesa com ele. A ponto dos pecadores, dos fariseus, dos religiosos falarem assim: ele come com pecadores. E aí, quando ele come com pecadores, automaticamente ele coloca todos no mesmo nível. Ele está dizendo assim: nós somos iguais. Nós somos filhos do mesmo Deus. Foi dito aqui, até que ontem, nós somos irmãos mais novos de Jesus. Ele se fazia ser conhecido entre todos. Ele era acessível entre todos. E nós hoje aqui vamos partir o pão. E quando a gente se assenta nessa mesa, parte o pão, nós estamos dizendo: ei, todos nós somos iguais. Todos carecemos de arrependimento. Todos somos ovelha de um só pastor. Não existe aqui ninguém mais em um nível mais elevado do que o outro, não. Todos nós aqui somos iguais. Todos somos pecadores, necessitamos de justificação através de Cristo. E todos devemos nos alegrar uns com os outros, porque o Senhor, Ele ama isso. E não se esqueça, em agosto, ou até agosto, o Senhor, Ele vai fazer você passar por coisas, para você se alegrar com os outros. E Ele também vai te dar coisas, em que você tem que chamar as pessoas para se alegrarem contigo. De repente, no meio daquelas pessoas que você vai chamar, está aquela pessoa que não gosta de você, está aquela pessoa que fala mal de você, está aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato, mas só o fato de você se reunir, chamar ela para se alegrar contigo, isso vai comover o coração dela, vai transformar o coração dela, e ela vai ver o Cristo, vai conhecer o Cristo que você serve.
que não faz discriminação, que chama a todos para sentar à mesa e compartilha tudo que tem. Amém? Você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Essa não é uma palavra emocional ao seu coração, mas é uma palavra racional. E nós estamos aqui prestando um culto racional ao Senhor. É um sacrifício vivo. Papai, muito obrigado pela sua palavra e pela sua instrução. Ó Deus, eu não sei se eu fui muito claro, Pai, mas que o seu Santo Espírito, Deus, possa regar tudo que foi agora plantado, Pai. Que possa produzir frutos e mais frutos, Senhor. Nos ensina a alegrar, Senhor Deus, com os outros, Pai. Nos ensina, Papai, a viver em comunhão, Deus. Nos ensina a olhar para os outros, perceber quem está do nosso lado. Nos ensina a dar valor ao dedinho mindinho que está no nosso corpo, Pai. Nos ensina a dar valor a todas as pessoas. Não nos deixe desprezar a alguns e amar a outros, Pai. Porque Tiago, capítulo 2, fala que pessoas separavam as melhores cadeiras no culto, na congregação, para pessoas que tinham mais dinheiro. E o Senhor fala que o Senhor abomina isso, Pai. Não há lugar de destaque para quem oferta mais, para quem dizima mais, para quem faz isso, fala mais em mistério. Não, Pai. Não nos deixa fazer acepção de pessoas, mas que possamos olhar para o outro, papai, e enxergar também que nós somos pecadores e que um dia fomos amados, continuamos sendo amados, e que fomos perdoados pelo Senhor, papai, e que assim o outro também merece perdão, nosso perdão e o seu perdão também, papai. Nos ensina, Pai, a olhar para o outro com olhos de amor, como o Senhor ama, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém.